creando estrategias de extracción de datos para funciones específicas. Y acá hay un autor llamado Smisek, que ele nos vai dizer que, desde o ponto de vista produtivo e econômico, depois vamos falar em questões simbólicas e em outras dimensões, mas desde o ponto de vista propriamente econômico, pensando os dados como matéria-prima, as plataformas podem possuir três tipos de funcionalidades e lógica de extração de ganância. A primeira são plataformas de produto, plataformas digitais de produto. Ou seja, plataformas que incorporam um produto já existente, por exemplo, um carro, uma nevera, um sistema administrativo que incorpora uma forma de extrair dados e optimizar esses dados para generar mais ganância. Então, quando cria toda essa moda de los inteligentes, o carro inteligente, a nevera inteligente, a licuadora inteligente, o que seja que é inteligente, de fundo o que está dizendo é, eu vou coletar dados, vai ter uma plataforma interna que tu como usuário me vai dar dados, esses dados me vão optimizar o resultado do produto em uma expectativa de que ele atenda melhor suas demandas. Essas são plataformas de produto. As plataformas austeras são as clássicas Airbnb, 99 Táxis, Uber, qual mais poderia encaixar aí? Rappi, etc, 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 que são plataformas que o que vendem são os dados. Ou seja, basicamente, bajo a excusa de ser o mediador de um usuário com um produtor, elas vão criando grandíssimas bases de dados que o que vendem a seus clientes nada mais é que tenho tantas informações sobre ti, sobre sua cidade, sobre as pessoas com quem tu convives, sobre por onde trafega a gente, que eu te puedo vender o que tu estás buscando, se é um serviço de carro, se é um lugar onde alquilar casas, se é o que tu quieras, de uma forma mais eficiente. Acá é importante dizer que nessas plataformas, todo indica que estamos vivenciando uma burbuja, porque desde o sucesso das primeiras plataformas desse perfil, Airbnb, Uber, etc., se criou, e Amazon, que é a grande plataforma por excelência desse modelo, se criou uma tendência de mercado de que várias empresas queriam migrar para esse modelo, porque era um modelo relativamente barato, ou seja, tu crias a plataforma, um design elegante, invita usuários a participar, os usuários provêm dados, e quando tu vês, plataforma tem ganância em mercado. Isso se volveu uma grande loteria especulativa que, muito possivelmente, a grande maioria dessas plataformas vão entrar em bancarrota nos próximos anos, e as primeiras que já se posicionaram em mercado, o que estão nascendo é justamente migrar de serem plataformas de austeridade hacia serem plataformas de produto. Então, por exemplo, Uber é o principal investidor de desenvolvimento de carros inteligentes. A expectativa de Uber é que, em algum momento, nos próximos anos, deixe de depender de motoristas e passe a depender exclusivamente de carros conduzidos sem pessoas, carros chamados os carros inteligentes, que o condutor é o próprio carro. Airbnb empieza a ir no mercado imobiliário. Rappi e iFood, Rappi não estou tão seguro, mas creio que também já está começando com esse modelo, pero iFood principalmente, que é outra grande dessa, já empieza a ter seus próprios restaurantes. Então, utiliza toda a logística de que, por exemplo, já tem o acumulado de saber, bueno, esse barrio, a gente come mais comida italiana, come mais comida china, não sei mais que onda, come mais tacos. Então, tem suas próprias cocinas
que estão construyendo en los lugares para la venta directa más barato que el precio de mercado. Entonces, essas não nos interessam tanto, ok? Las que nos interessam sobremaneira são as de propaganda, que são las vulgo buscadores ou redes sociais, ou incluso hoje em dia podemos considerar sitios de notícia, e incluso, aí vou a proponerles e depois debatimos, algumas plataformas de enseñanza como Google Classroom poderiam incluso, que é a seguinte, são páginas que têm generalmente um modelo freemium, que se chama, ou seja, te oferecem um serviço gratuito, em câmbio, tem dois modelos. Primeiro, o freemium, serviço gratuito e um serviço adicional pagado, que é uma possibilidade, que é o que está sendo o Google hoje em dia, parte de onde saca a ganância. E a outra é, eu te ofereço utilizar totalmente gratuito a plataforma, tu não pagas por nada, sempre e quando eu pueda vender propaganda nessa página. Modelo Facebook e Instagram, que é o que te vão fazer, te deixa utilizar e te estimula que tu passes muito tempo allá, por toda essa plantilha que eu passei, os dados, os números, eles vão ter, además de isso, sexo, edad, páginas que diste me gusta, por lo tanto, possíveis gustos musicais, países, todos esses dados vão generando essas mesmas plantilhas em la qual, com algoritmos que correlacionam, empiezo a ver, mira, por exemplo, personas, hombres, um caso clássico, ¿vale? Hombres maiores de 28 anos en el interior de Estados Unidos, blancos, tienden a gustar más de country. A su vez, tienden a comer más carne, a su vez, votam partidos más conservadores. Isso cria lo que eles chamam de um nicho, porque entre os algoritmos vão generando essas correlações, criam estratégias de pertinência de correlação entre dados, e com as correlações de los dados vão dizer, bueno, há um perfil previsível. Uma pessoa de Texas que le dá me gusta a Texas Grill, a Burger King, a não sei que outras hamburguesas, que sigue os cantores de country, vai ter uma certa forma de consumir que eu posso vender a uma página interessada a dialogar com essas pessoas e vou vender isso. Então, al final, toda a complexidade de relações humanas que ocorre ao interior de Facebook e de Instagram tem como motivação econômica ter dados o suficiente para que eu ligue a uma companhia, digamos, a Trump, e diga, mira, eu te puedo precisar qual é o público que poderá votar em ti. E tu me pagas uma taxa barata, por exemplo, quanto já nos cobraram em IPCAL uma vez? $10, eu te puedo ampliar tu alcance a 4.000, 5.000 pessoas, basado em los perfiles que tu me puedes traçar de tu interesse. Então, a primeira coisa que queria trazer é no campo econômico isso. Então, recordando, quando falamos de plataforma, estamos falando de um meio em que se articulam dados, usuários, interface e algoritmos. Essa interrelação tem como sua base central como uma nova matéria-prima, onde modelos econômicos se construyen por explorar o dado, explotar o dado, incluso a expressão que se utiliza muitas vezes
através de algo relações entre esses dados para reconhecimento de tendências, que essas tendências podem ser vendibles ou de alguma maneira, seja em um carro que empieza a entender, por exemplo, se eu vou por tal calle, eu tenho que seguir a rota mais curta é essa. Então, vai correlacionando a quantidade de dados que vêm de Google Maps para estabelecer as rutas, através de los dados que los oferecem os sensores adelante, detrás e as laterais, vai criando, se siente algo a menos de 10 metros, frene, para citar um exemplo tonto. E com isso vai criando, por exemplo, os carros inteligentes e assim por delante, ¿vale? Então, dentro de isso, existe um modelo econômico que já é parte da realidade que vivimos, que são as plataformas como o cerne da produção do modelo econômico basado em la extração de dados. Desde o qual existem plataformas que têm um produto central e se basa em la construção de optimizar o consumo de dados, melhorar o rendimento de venda e optimização desse produto, as austeras que estão em extinção e as de propaganda que utilizam esses dados para vender a empresas, que empresas comprem essas tendências para vender seus produtos. Partindo disso, é importante, queria trazer algumas plataformas para que miremos como isso se expressa desde a própria interfaz. Então, por exemplo, uma interfaz como a de Facebook nos vai a atrair isso. Então, eu estou, por exemplo, na própria página de IPCAL. Então, deixa-me visualizar como um usuário comum e corrente. Listo. Então, quando eu vejo na publicação, está o compartido, está os comentários e nessas reacções, o que tu puedes ver é que por el tamanho mismo de lo que nos mostra, eles querem inducirte que dê me gusta, que comentes ou que compartas. Por que querem fazer isso? Justamente, o que te está invitando é me dê sinal de como tu interactúas com esse conteúdo para que eu sepa o que fazer com esse conteúdo. Antes ele sabe, bueno, essa pessoa gosta do conteúdo o suficiente para pô-la em sua própria página personal. Bueno, se ela comenta, tem um enganche e permite fazer um processo de trabalho de, bueno, está surgindo palavras, eventualmente, hoje em dia, existe só para identificar recorrências de palavras, por exemplo. Então, quando tu haces um comentário, por exemplo, graças, tuvimos um pequeno problema técnico, possivelmente vão ignorar isso. Pero, muito interessante o tema. Possivelmente, o uso da palavra interessante vai ser computado para dizer, estou, vão entrar no perfil de Liz Lopes e vão dizer, bueno, então, uma mulher, uma pessoa de Colômbia, com certa idade, etc., tem interesse nesse tema e vai a empezar a aparecer para a pessoa que hizo esse comentário várias páginas correlacionadas com esse conteúdo. Hasta cá, tudo bem? Ou muito confuso? Los que estão acá, Danielo, Gerardo, Alejandro, se querem falar por la página.
Danielo, ¿querías decir algo? Qué pena. Bueno, desde eso quería migrar, entonces, para una plataforma que son los famosos para que trabajen en el mundo investigativo. De ese, quería traer eso, por ejemplo. Entonces, si tú entiendes eso, empieza a entender certas coisas que estão passando no mundo investigativo, acadêmico, etc. Por exemplo, para quem já publicou um artículo de maneira recente, possivelmente se encontrou com essa página. Gov, que é o Instituto de Ciências da Educação, SUNO. Pero vão encontrar várias. Essa eu estou traindo porque foi de uma revista que foi a que me indicou na revista que eu publiquei. Pero cada área do conhecimento, a tendência é começar a ter isso. Isso é um descriptor. Então, por exemplo, se eu quero falar pensamento crítico, education, por exemplo, lo que va a decir es, bueno, eso que tú dices es muy raro, busque novamente. Entonces, crítico. Entonces, si no identificó crítico, por favor, no insira em suas palavras claves de seu artículo essa palavra. Busque dentro dessas se não tem um sinônimo ou algo cercano para isso. Então, por exemplo, queres falar de Mexican American Education, educação México-americana? Puedes. Educação de las mujeres? Puedes. Educação teológica? Puedes. E para que hacen isso, por exemplo? Para que já vayamos entendendo. Justamente porque se cada autor põe as palavras claves que deseja, como que as grandes plataformas vão a poder correlacionar os temas e monetarizar a correlação entre artículos. Então, para já começar a trazer como isso que eu estou falando afeta o cotidiano da própria noção de los critérios de lo que estamos fazendo em termos de investigação e educação. Então, por exemplo, desde coisas muito sencillas, por exemplo, essa página que foi indicada por uma revista científica não tem como parte de las palavras como palavra clave. Isso já hará todo, não tem crítico, muito menos vai ter no parametral e várias outras palavras de eso. Então, vai limitando para que tu estés em uma gama de subáreas tematizando através das palavras claves para facilitar os algoritmos de identificar. E quando miramos isso, podemos mirar algo mais fascinante, que é isso, que são os famosos escopos, que me imagino, acá em América Latina não chegou com tanta força, mas já está chegando, que é o novo critério parametral, a moda de la vez para definir lo que é uma boa investigação. Então, essa é a plataforma que Scopus desenvolveu para demonstrar, para que tu puedas transitar e com isso elegir com que revista queres quedar. Então, por exemplo, vou acá em rankings por periódicos. Vamos poner uma categoria, subcategoria Artes e Humanidades, por exemplo.
Entonces, H-index é o número que eles sacam para definir qualidade. E aí, tu empiezas a detener-se em nessas outras. Acá, se tu miras, a mesma plantilla que tu recibes, acá está puesta de maneira bonita. Pero, basicamente, o que hace Scopus é elegir certas variáveis e definir que essas variáveis são as variáveis que definem a qualidade de la revista. Então, por exemplo, hoje em dia, as famosas Q1, Q1, que seriam os suprassumos da investigação científica, basicamente lo são porque têm muita publicação e muita citação. Então, o promédio de citações e publicações, e aí, obviamente, o cálculo é um pouco mais complexo, porque considera os últimos 3 anos e soma mais algumas coisas para, además de isso. Pero os fundamentos básicos é, se a revista é muito citada e se tem muitos artículos, elas vão pontuando mais e, por lo tanto, vão sendo consideradas melhores revistas. Ou seja, a plataforma propõe a seus usuários uma forma de se relacionar que é entre e mira a perversão de lo que pode passar com a lógica de las plataformas se não hacemos uma leitura crítica. Se cria um parâmetro. O parâmetro é revistas nombradas por el Scopus são Q1. Pero, se tu miras que de las plantillas, de los dados que nos dão as revistas, são tomados em consideração para definir essa qualidade, está a quantidade de vezes que é citada a revista em outras publicações e a quantidade de artículos publicados. E quase como uma vuelta em si mesmo, a lógica de Scopus e a plataforma te invita e põe em destaque as mais citadas e as que têm mais artículos. Quando tu vas a buscar uma revista para publicar, aparece primeiro ellas. Então, você vai dizer, bueno, se tu queres publicar em artes e humanidades, a melhor de todas é a Science. Então, por consequência, o usuário que se depara com isso e que mira os primeiros conteúdos vai pensar, bueno, então primeiro vou publicar em Science. Por lo tanto, mais gente vai buscar publicar em la revista Science. Elas tendrão mais documentos, como já é reconhecida como a maior, as pessoas lo vão a citar mais, ella en ese lugar, manteniendo com isso mais citações, mais pessoas publicando e criando um ciclo sem fim de concentração de conteúdo em nessas revistas, que a sua vez, como já estão muito consolidadas, o que fazem é parametralizar suas formas de investigação e moldear a maneira como se investiga a seus requisitos de publicação. E acá, algo mais bonito e perverso, não? Mirem, por país, a quantidade de documentos que já estão registrados nos Estados Unidos, em segundo Venetina, e depois vai padronizando, pero mira, o país latino-americano com mais
publicaciones es Brasil, a 1.038.000, sendo que solo al momento de hoy, Estados Unidos tem quase 13 milhões. E acá as coisas, que é os famosos self-citations, ou seja, as pessoas empiezam a citar-se como, para ser parte da revista passa a utilizar como critério que as pessoas citem a revista e vão criando com isso lógicas acumulativas. Então, queria, para concretar certas coisas que estou falando de plataformas, queria trazer esse exemplo, que é um exemplo muito concreto para muitas pessoas que possivelmente estão assistindo, que são pessoas que vivem a realidade do mundo acadêmico e quando empiezam a ter essa demanda de publicar e publicar em revistas de alta competência e de alta qualidade, se toma em abstracto o que nos dá os dados, se perguntasse o que as plataformas nos estão invitando a ser. Então, é uma plataforma em uma pressão acadêmica onde ou publicas ou padeces, para utilizar a frase que se volveu famosa, vai criando rankings que criam concentrações, literalmente concentrações de dados, em los países centrais, em los países anglosajones, por exemplo, se tu miras, com exceção de China, que está acá, só entre Estados Unidos e principalmente citações por documento, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, terminam estabelecendo maiores índices e por isso que não é casual que agora todas as universidades tenham suas carreiras de inglês. Então, percebam que primeiro estamos falando de uma questão econômica. A motivação econômica sempre é volver os dados rentáveis. Decimos que existem modelos de fazer isso. Pero mais allá de las próprias motivações econômicas, o que queria trazer com esse exemplo é como o uso e os critérios que estabelecem as plataformas já têm certas intencionalidades, já têm algoritmos que fazem certas correlações que definem variáveis relevantes para as coisas de primeiro e que, por lo tanto, em el processo onde ter mais interações, ter mais documentos, ter mais citações, tu empiezas a concentrar as atenções a um conjunto cada vez mais reduzido de possibilidades e, com isso, plataformas como o princípio da utopia de Hacker TV, internet, que seria um processo de democratização, por la lógica mesma, como as plataformas vêm operando hoje em dia, o que termina generando é uma homogenização de contenidos, porque de uma maneira reiterativa se tem muitas interações, ou nesse caso se tem muitos documentos citados, se toma como dado que é bueno, e se é bueno, se empieza a copiar o modelo de lo que é considerado bueno. E por último, para abrir a charlas de isso, não? Queria trazer acá duas plataformas de las mais famosas de los processos que são consideradas as Learning Management Systems, ou os sistemas ou ambientes virtuais de aprendizagem. O Google Classroom e o Moodle. Pensemos juntos, não? Que nos oferece o Google Classroom quando lo miramos de frente? Então, a primeira coisa que oferece é as entregas,
O sea, las tareas, una pequeña copia del modelo de Facebook. Entonces, acá tú puedes digitar. Entonces vas creando una especie de red social para interactuar con los estudiantes. Un enlace de Meet para que tú puedas hacer las videollamadas. Trabajos. La lista y calificaciones. ¿Qué habla una interfaz así? ¿Qué modelo educativo está inferido acá? Si las abas por patrón são classificação, trabalho, próximas entregas, perceba que para buscar qualquer outra coisa que tu queiras fazer, já está escondido. Quando está escondido, lo que a interfaz te está invitando é, isso não é importante, não se concentre nisso. Só se concentre nisso se tu não encuentras lo fundamental acá. Então, o desenho da interfaz de um Google Classroom, por exemplo, lo que nos está dizendo. Mira, educar é passar tarefa, recordar os estudantes de suas entregas, dar-lhes calificação, interactuar brevemente para enviar notificações e fazer videollamadas. Miremos Moodle, por exemplo. Acá é de um curso que eu estava sendo diplomado na minha universidade, da universidade que eu estudei. Então, o Moodle é um pouco mais modular, por mais que suene chistoso essa comparação, ou seja, tu puedes fazer mais coisas com ele, pero em geral, há um desenho que é o salão, onde subir videos, nesse caso é o que estão fazendo, os foros de discussões, que é o mais, como o grande diferencial que Moodle tentou implementar, essa expectativa de que tu vas a criar, copiou o modelo de los foros de discussão da internet, que era o que estava em voga antes da existência das redes sociais. Então, a expectativa de que tu vas a subir um tópico e todo mundo vai interactuar nesse tópico, que era como funcionava a internet hasta a primazia do Facebook, não? E acá tem emblemas, competências e notas. Notas que isso é português, que é evaluações. Então, percebam que tem uma diferença entre as duas, que é, o Moodle é uma estrutura um pouco mais antiga, que a forma de interação que propõe é o fórum da internet. O Classroom já incorpora a forma do Facebook. Pero mais allá de isso, dizem uma coisa clave. Al final, lo que tu tienes que tener, que é lo importante, são formas de premiar e de oferecer evaluação a seus estudantes. Em clave de isso que eu estou dizendo, não estou querendo dizer que todo é malo, ok? Pero queria primeiro começar com esse cenário um pouquinho catastrófico para que pensemos algumas coisas claves aí, não? A primeira coisa, estamos falando de um meio que tem uma forma particular que se basa no dado, em la interfaz para a extração do dado e em uma ideia, que não falei isso claramente, pero que cada vez importa menos lo que o administrador publica e importa mais lo que os usuários publicam. Então, por isso que tem algoritmos que lo que tentam fazer é justamente acumular todas essas interações de usuários, envolvê-las, medibles, para estabelecer parâmetros de qualidade. Primeira ideia. Segunda ideia, isso que tem suas motivações econômicas, cria formas de relações sociais claras
que es, a través de los intereses de los datos que se quiere extraer y cómo tú dispones esos datos, tú creas expectativas de utilización de los usuarios y eso expone la visión de mundo a través de la interfaz. O sea, por ejemplo, la interfaz de Simago, que es la Scopus, el gran ranking de revistas universitarias, está trayendo una visión de lo que significa calidad académica. Calidad académica es publicar y ser citado. Y si tú como revista llega al top, las formas que tú dictes de cómo se investiga para ser publicado y por lo tanto ser citado, van a ser los parámetros de lo que es hacer buena ciencia. Eso obviamente va cambiando no solamente las relaciones con el parámetro, que para eso está toda la publicación de Estela, que va a hablar de eso mucho mejor que yo, pero también va cambiando formas del ser humano interactuar con el mundo. ¿Por qué? Y ahí recuerdo la metáfora con que yo empecé, la misa de domingo. Una cosa es un joven que a los domingos tiene que vestirse bien, comprar una ropa usada, una ropa elegante para conseguir pareja a los domingos mientras mantenerse siempre vigente ante una red social ambiente que tú siempre tienes que aparecer bonito, tú siempre tienes que aparecer en la moda, tú siempre a las 24 horas del día, su comida, todo te crea una expectativa que tú tienes que vivenciar, una cierta experiencia de exposición para tener amigos, para tener pareja, incluso para tener trabajo. Por ejemplo, no entramos acá, pero si vamos a LinkedIn, a otras plataformas por ese estilo, empezamos a darnos cuenta que la propia plataforma, que la forma de plataformización de la vida y por lo tanto intentar seguir ciertos patrones de producción de datos, está perpassando cada vez más todas nuestras relaciones humanas. Y terminamos muchas veces, que es lo que yo vengo llamando en algunos lados, de la misma reproducción del problema agrario del monocultivo versus las semillas criollas, empezamos a ver eso migrar para la situación de las redes sociales de manera general. Voy a citar un ejemplo muy bobo para que, ¿vale? Voy a abrir acá un Instagram. Ustedes verán una cosita muy básica. ¿Dónde que yo encontro? Déjame acordar. Es que no me acuerdo si es lo mismo para... creo que es acá que yo puedo identificar tendencias. No. Creo que es acá. Si tú pones buscador, vas a ver eso. La primera cosa que va a aparecer es mujeres en pelotas, básicamente con el mismo estilo, y eso va a ser básicamente universal. ¿Ok? ¿Por qué? E aí, com uma outra coisa mais especial, por exemplo, eu tenho interesse em animação 3D e por isso me vai aparecer acá. Pero parejas, e vamos a ver, e vamos percebendo, por exemplo, que o destaque por la cantidad de interacciones que tiene en la plataforma es un tipo de mujer. Acá en el caso, como yo estoy en Brasil, aparece cosas también de un reality show que está famoso acá, pero un tipo de mujer, un cierto tipo de erotización y un cierto tipo de relación
de contenidos que estão sendo oferecidos em el Reel como as coisas mais buscadas em el país, interactuando uma que outra coisa com algum conteúdo meu, porque como eu não utilizo o Instagram, Instagram não sabe realmente o que eu quero. Pero, então, me dá o que é o mais famoso e algumas coisas de animação 3D que eu já andei buscando em Instagram. Então, perceba que quando eu digo que incluso uno mesmo empieza a rentabilizar-se, porque se vai criando expectativas de la maneira correta de relacionar-se com as redes, uma fórmula bem hecha. Então, por exemplo, se uma mulher tem um certo padrão de corpo, vai ter certos seguidores. Esses seguidores se convertem em dados que vão poder ser transmitidos ou vendidos para uma empresa ou para algo por el estilo. Então, quando falamos dessa relação, não é solamente econômica, não cambia solamente relações investigativas, educativas, cambia também a forma de perceber-se no mundo, porque cada vez mais ter éxito, ter likes, se vuelve uma possibilidade incluso de ser vigente para seu pequeno grupo de pessoas ou para um grande núcleo onde essa ideia de poder estar, poder incluso ganhar favores, ganhar dinheiro em relação a isso, é muito vigente como um imaginário social que se vai constituindo ao redor das plataformas, em particular das plataformas de publicidade. Como eu quis mostrar, ao mostrar o Google Classroom e o Moodle, as plataformas educativas são exceção. E aí, terceira ideia, que as plataformas educativas, como estão desenhadas hoje, estão pensadas desde a educação tradicional. Uma educação onde tu envias tareas, onde o essencial da educação é enviar tareas, fazer quizzes, fazer esse tipo de atividades, calificá-las e, agora, porque quedou de moda, principalmente, ter videollamadas. Pero a lógica da interface é essa. E, em el caso de los processos educativos mais padronizados, mais parametralizados, a própria plataforma vai condicionando a relação del professor com o estudante. Traindo essa noção de apocalipse, dessa noção que eu digo, lógica Monsanto das plataformas, isso não impede que existam outras formas de relacionar-se com as plataformas. Outras formas de utilizar os dados, e aí existe um texto que eu estou querendo, que creio que eu vou traduzir essa semana, que é de um professor inglês, que é muito lindo, e vou traduzir e vou rotar no grupo de Telegram de IPCAL, para quem tem interesse, é só ingressar no grupo. Peço para que Brian depois comparta tanto acá como no Facebook. Le pido traduzido, que é, ele faz um exercício de como as plataformas poderiam servir para certas expectativas utópicas de mudança, de cambio social. Existe o clássico caso de Salvador Allende, por exemplo, que Salvador Allende cria um modelo, agora me olvidei de anotar para trazer para vocês, pero tem uma película muito interessante que saiu recentemente que habla desse processo, pero Salvador Allende queria, parte de seu projeto era criar um internet, sabendo que, já antevendo que um dos principais problemas que se ia a venir era a soberania de seus próprios dados. E pensar o que seria essa correlação de um sistema de dados servindo para a construção do projeto de nação, por exemplo. E aí, no âmbito educativo, a grande pergunta é:
cómo que yo controlo los datos que se emiten en el proceso didáctico que estoy haciendo intencionalmente y busco formas de utilización de plataformas que no parametralicen mi relación con los estudiantes. Aí há algumas claves que se tem interesse podemos falar, pero a ideia é que essas questões empecemos a ser o que leve para a charla 3 e 4. Pero para abrir um pouco as possibilidades de lo que estou dizendo, como várias formas de relacionar-se, incluso com as mesmas plataformas de propaganda, podem cambiar seu sentido através de la intencionalidad a través de la intencionalidad de lo que está puesto en la construcción de una cierta comunidad. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos, para citar un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo acá, nosotros conscientemente, sabiendo de todo eso, elegimos utilizar Facebook, ¿ok? Como uma plataforma de difusão. Como decidimos utilizar? Estamos tentamos, por exemplo, sobrecargar de ruído a plataforma, fazendo o máximo na publicação diária, quando muito dois. Sabemos que não queremos fazer o jogo que há de criar uma lógica de que a plataforma se passe pelo usuário em pequenos chistes de memes e coisas por el estilo, que se volva invasivo ao usuário. Entre várias outras partes éticas que se podem fazer sabendo os limites e possibilidades de lo que está posto nas plataformas. Queria deixar por acá para abrir a perguntas. Não sei se têm perguntas. Primero que todo agradecerle, profe Joao, por este espacio, por estas palabras, y pues me resuena mucho el hecho de llamar la atención sobre la información como materia prima hoy, la perspectiva que trae esto para países incluso como en América Latina, que somos tan dados a ver simplemente esto como tecnología. Como usted lo decía, pues entregar plenamente información personal, familiar a estas redes, que incluso lo que han hecho es generar a partir de allí perfilamientos de consumidores y generar pues como una perspectiva nueva de mercado, incluso ya con esto último que usted nos plantea desde la educación, que también será un reto ahora en el marco de esta pandemia, que pues cientos de jóvenes, miles de jóvenes enfrentados a un celular, a una pantalla para acceder a un conocimiento que realmente pues no supera las posibilidades de un estudiante para el mercado también, ¿cierto? Como en dos perspectivas, la posibilidad de tomar la información para el mercado y educar también y continuar educando niños y niñas en perspectiva del mercado, y una imposibilidad entonces, por ejemplo, para los pueblos de América Latina, concretamente, pues en el caso de Colombia, por ejemplo, de ver próximamente unas generaciones críticas frente a esta realidad que vivimos y las posibilidades de cambio y transformación, que hay que entonces continuar en la tarea de plantear las posibilidades de una emancipación educativa del sujeto, entonces desde estas formas también de las plataformas y las posibilidades que pueda brindar incluso para la comunicación de otros procesos, que creo, pues ya usted nos dirá, profesor Joao, cómo podríamos pensar a partir, por ejemplo, de otras formas de la red o de otras formas también de incluso, pues, alternativas que brindan otras plataformas, incluso en términos de, usted lo decía la otra vez, pues de entender la tecnología como un dispositivo que puede ser simplemente intercambiar una USB con datos y no simplemente
tener el acceso al Internet. ¿Cuál sería el camino, incluso en términos de poder que la gente sea consciente y no continuar entregando a estas plataformas como Facebook, que ya hemos visto el papel determinante que ha tenido en algunos momentos de noticias falsas y demás, y que incluso pues para un caso concreto aquí, profe, y con esto cierro, pues el plebiscito por la paz en Colombia, que gran parte de la propaganda que permitió que la gente, o que obligó a que la gente creyera que, por ejemplo, un rayo homosexualizador iba a caer sobre Colombia si la paz se aprobaba, fue por medio de una plataforma como WhatsApp y como pues estas plataformas tecnológicas y de mensajes masivos, que incluso pues los muchachos las utilizan, pero el instrumento han sido hechos. Muchas gracias. Hay también una pregunta en Facebook, ¿verdad? Alexis. Voy dialogando contigo. Sí. Solo hay aquella pregunta o hay otra pregunta en Facebook? Solo aquella, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, para articular ese primer punto, ¿vale? Tenemos que pensar en cuestiones de desafíos concretos, hacia dónde nos gustaría caminar y lo posible en el momento. Yo, en el día de hoy, lo veo muy difícil abrir mano de todas las plataformas de publicidad. ¿Ok? Entonces, y acá, por ejemplo, Liz Lopes, buscadores como Google Scholar e plataformas que usamos para hacer de videoconferências, clases, reuniões, etc. Funciona de la mesma maneira para monetizar os dados e que plataformas alternativas podemos usar para sair dessa monopolização de conhecimento. Sí, Google Scholar funciona por esse serviço, por essa lógica de plataforma de publicidade. Todo o conteúdo Google sirve para produzir dados, por isso que oferecem gratuito os serviços básicos. É um modelo mixto realmente. Eles vendem serviços premiums e cada vez mais estão apostando, porque se está agotando um pouco o mercado de publicidade para Google, ou seja, não é que se está agotando, eles não estão mais conseguindo se volver aún mais bilionários fazendo o que estão fazendo, então para volver-se aún mais bilionários. Pero agora estão cada vez mais apostando-lhe a estratégias de subscrições, pero gran parte do modelo sigue se fundamentando em que tu interactues em lo máximo possível de plataformas Google para sacar informação. Plataformas como essa que estamos utilizando, 8x8, Zoom, poderiam ser consideradas plataformas de produtos. Te vendem um serviço concreto que é um serviço de telecomunicações. E por isso te cobram um preço. Isso é gratuito. Sempre que uma plataforma é gratuita, desconfie. De duas uma. Ou é uma aposta, ou é alguém querendo roubar seus dados. Não tem meio término nisso. Estratégias open source que são estratégias de movimento, que é um movimento que começou como um movimento de resistência, mas hoje em dia já é discutível, que são estratégias de criar código de acesso livre, onde todos que conhecem código podem toquetear e alterar como queiram. Em princípio, eu costumava crer que essas plataformas eram o melhor. Hoje em dia já não estou tão, que cada vez mais o mercado de código aberto viene sendo aproveitado da seguinte maneira.
Las empresas financian grandes comunidades de código abierto para que hagan mano de obra gratuita para perfeccionar uma certa plataforma e quando la tenham lo suficientemente perfeccionada, la privatizam novamente. Então, por isso que eu digo que eu sou um pouco pessimista em lo sentido de que lo mais, por ahora, em lo possível é entender lo que a plataforma e tomar decisões basadas em isso. Creio que é lo possível para o momento histórico. Então, e a partir de isso, tomar critérios de lo que a interface da plataforma vai influenciar menos lo que tu estás buscando hacer. Muito boba, por exemplo. Eu me rehuso a utilizar Google Classroom ou Moodle como espaço de almacenamento de informações de uma classe. Por quê? Porque ele me condiciona um modelo de educação visando que o centro de meu processo educativo é a avaliação. Quando são outras coisas. Eu prefiro utilizar outras ferramentas, aún sejam pagas, como o próprio Google Drive, ou o Dropbox, ou qual seja, que me permite criar carpetas que eu decido os critérios de organização dessa informação e não a plataforma decida por mim. Então, esse é um exemplo bobo de questão de possibilidades, que é, no momento atual, uma primeira decisão é redução de danos, sabendo que o que está disponível em primeira mão é certas plataformas ou cobrar dinheiro ou utilizar algo de nossa informação, decidir o que vamos a poner nessas plataformas. Eu publico várias coisas de IPCAL, pero eu borré todo o conteúdo personal de Facebook. É uma decisão. É uma decisão não utilizar Facebook para minhas coisas personais, assim como é uma decisão só utilizar Instagram para fotografia, e está essas duas redes. Se é uma eleição personal, a ser um trabalho de delimitar. ¿Me estão escuchando? Alô, alô? 1, 2, 1, 2. Perfeito. Há uma eleição personal, a nível personal e a nível de coletivos, de lo que eu vou utilizar em base ao projeto que eu quero fazer. Que passa por delimitar, não se deixar levar por lo que nos pide hacer la interfaz de uma plataforma. Pero, más bien, hacer lo que consideramos que é necessário hacer e usar as plataformas em lugar que elas nos utilizem tanto. Agora, a mediano e largo prazo, eu creio que é um desafio real que, infelizmente, eu não estou logrando acompanhar para ver se alguém já se está pensando isso de uma maneira intencional. Eu já vengo echando a semillita del mal para vários amigos meus programadores, pero aún ninguno tomou em sério e não nos tomamos em sério para começar a cranear. Que eu creio sinceramente que um desafio é construir em código base uma plataforma que pueda funcionar com baixíssima latência de internet e que definamos, em base da experiência de maestros e maestros, quais são as questões fundamentais que deve conter e que seja seguro de ponta em ponta. Pero isso é algo que, repito, aún não existe. Existem alternativas gratuitas, open sources, que tu puedes utilizar, como o próprio Moodle, pero que cada vez mais isso viene sendo utilizado como uma forma de rentabilização também. Pero
yo creo que hay un desafío latente que es, lo ideal sería que, pero eso sabemos que por tiempos y todo lo demás no existe tanto, pero lo ideal sería que cada comunidad se apropiara de un cierto grado de soberanía tecnológica. Es decir, que una comunidad educativa, como por ejemplo una universidad o una escuela o un conjunto de escuelas, no vaya por el camino fácil de me voy a contratar un Google Scholar o un Google Classroom. Pero, bueno, vamos a aprender lo posible, porque realmente, si nos detenemos a pensar los usos y las relaciones que establecemos con las plataformas, no hacemos cosas tan complejas quanto pareceria. E para a grande maioria das relações educativas, um sítio web estático, ou seja, um sítio web que sequer tem bases de dados por detrás, dá conta do recado. E se você experimenta, por exemplo, com o diplomado de IPCAL, se comprovou uma plataforma de videoconferência e chat de WhatsApp em uma plataforma, em uma base de dados, em um sítio web estático, dá conta do recado más que nada. Pero hubiera dentro de certas comunidades pessoas dispostas a aprender a toquetear código para hacer experimentos y conocer los límites de lo que puede hacer para tener su propia soberanía. Y ahí rescatando lo que yo hablé en la primera charla de la computación mínima, que significa simplemente tampoco tiene que estar la cosa sensacional, linda, con el mismo rendimiento de Facebook. Tiene que funcionar para la comunidad. Y creo que ese principio es algo que aún que eso es un horizonte a largo plazo, de irmos al poco entender que si los datos son una materia prima y una materia prima que producimos nosotros, entonces así como reivindicamos el agua, así como reivindicamos la soberanía alimentaria, tenemos que reivindicar la soberanía tecnológica, teniendo la posibilidad de hacer lo más básico de nuestra supervivencia en la relación con el manejo de datos. Pero eso a medio plazo. A corto plazo, lo que yo diría es, la plataforma que le sirva, pero desde que tú hagas conscientemente uso de la plataforma, sin dejarte hacer la trampa y no darse cuenta de que la plataforma está utilizando más a ti que tú a la plataforma. No sé si queda claro lo que yo estoy queriendo decir. Aqui César Martín está dizendo que é interessante como mediante los dados nos querem someter a uma autoalienação consumista e mediante uma constante confusão informativa nos aliena em uma brutal polarização individualista. Aí entra uma coisa muito interessante em clave de lo que César está dizendo, que é o seguinte. Um princípio de la economia que surge muito nessas discussões é que todo exceso produz carência. Então, o excesso de dados e o excesso de informação está estabelecendo a carência de algo, que é a carência de atenção. E isso vamos falar em extensão no próximo encontro. Pero, uma outra clave, porque agora estou me deteniendo solamente na plataforma como tal. Questões mais do âmbito da cognição humana em relação a pensemos método educativo. Pero um desafio que tem razão al decir César é justamente que tipo de, quando hacemos esse processo de que empezamos a ver por la cantidad de interacciones visibles para un ser humano, lo que es bueno y lo que es malo, y lo que hacer para ser deseado sexualmente, laboralmente, incluso académicamente, ¿qué tipo de individuos estamos produciendo?
E aí essa polarização individualista, podemos estar, por exemplo, volvendo ao problema de las copos. Estamos facilmente criando acumulativos de artigos donde la gente está más preocupada en hacer varias citaciones que garanticen criar una red de pessoas que se citam entre ellas e com isso todos subam seus ranks, que propriamente produz conhecimento. E isso para citar essa área, porque creio que lo de Instagram, lo de Facebook, já está dicho de maneira bastante excessiva, incluso. E há um documental muito bueno que habla disso que você está citando, que se chama La Generación Me Gusta. E há outro também em Netflix que me gusta muito, que se chama The American Meme, ou El Meme Americano, que entrevista a primeira leva de grandes influencers da internet e vai demonstrando, através de seus relatos, principalmente desde o grande personagem, como a tesis do documental é que Paris Hilton foi a primeira influencer da humanidade digital. E vai mostrando desde a própria forma como Paris Hilton se volve o personagem que a internet criou. Então, há essa dinâmica muito complexa que é importante entender que é. Quem entra nesse jogo empieza a criar uma ideia que vai em contra de lo que por vezes imaginamos que é. Existe a pessoa real e existe o avatar. Pero, quando estamos cada vez mais imersos em la digitalidade, quem será realmente a pessoa que sobressale? O avatar que está 12, 13, 14 horas interactuando e é o grande componente de interação humana, ou o pedaço de carne que sale, que dorme, come e interactua com 2 ou 3 pessoas más. Quem habla aí? Qual é a pessoa que se evidencia em las relações sociais? Não sei se tem mais algum comentário, alguma pergunta. Ok. Como salir do mecanismo de ciclo com todas as plataformas nos impõe através da autoquantificação de light? Pues, a primeira coisa é não comerle tanto el cuento. É decir, lo que temos que ter claridades, e aí entramos, por exemplo, em la vuelta de lo comunitário. Pues, se logramos entender como posso dizer isso de uma maneira parte de la gran herencia de la comunicación y educación popular en América Latina es saber desde el principio que estamos buscando la construcción de una comunidad a través del diálogo. ¿Ok? Y una comunidad a través del diálogo, la comunicación no pasa por la persuasión del otro, pero por el cuidado de la relación y de los criterios de la propia comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser una métrica más allá de los me gustas, que sabemos que pueden ser incluso comprados, ¿vale? Que nos puede medir cómo podemos percibir si lo que estamos haciendo es lo que estamos buscando y no caer en la lógica de, si deu like, es lo que yo voy a apoyar y es lo que yo quiero hacer. Construindo relações, resgatando construções comunitárias. Então, por exemplo, se tu crias mecanismos de contenção para entender, por exemplo, e pecado, para citar um exemplo, nós hacemos a aposta desde o amor eficaz, ou do amor como prática política. Por lo
mismo sabiendo que crear polémicas en Internet genera like, optamos no hacerlo. Porque essa métrica de los likes que podemos generar hablando mal de un intelectual o de una intelectual, de una institución, etcétera, 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 no es lo que queremos como instituto. Definição de critérios éticos que não passa por el critério individual, pero que passa por uma prática coletiva com sentido comunitário. Essa, para mim, é a grande clave que permite com que tu puedas transitar por las plataformas sem ser tão afetado por ela. Porque se tu se lança simplesmente por las métricas que te oferece a plataforma, tu te atrapas e entra nesse controle psicossocial. Esse controle de deixar-se enganar le está haciendo bem. E significa que está haciendo bem. Não que as métricas não... Por exemplo, eu com Alexis miramos as métricas de las páginas de IPECAL todos os dias. Pero, para mediar como algo que creemos como aposta política que deve ser dicho está sendo percebido por uma comunidade que sabemos que estamos construindo uma comunidade de bom sentido, por la forma de comentar, por la forma de que existen las interacciones y las relaciones al interior de Facebook, por ejemplo. Eso nos va dando pistas de eso, pero vamos a hacer una publicación solamente incluso ni por lo que llamamos el bait, como la isca no, que tú pones para el pescado, para cuando tú vas a pescar, tú pones algo. No, que tú pones algo para que el pez... ¿Alguien se acuerda el nombre de eso que tú pones para que el pez... La carnada? Lo que pones en el anzuelo. No. Carnada. La carnada, sí. Que existe un nombre, existe una expresión que se utiliza mucho en digital que es el clickbait, que sería la carnada de los clics. Que es que hacer con que crear cosas que tú sabes que la gente va a clicar en eso solo porque llama atención. Entonces, por ejemplo, lo que yo estaba mostrando en Instagram. Se sabe desde que el mundo es mundo que cuerpo de mujer desnuda vende. ¿Ok? Ese es un clickbait clásico. Tanto que los periódicos basuras de toda América Latina los más basuras tenían una mujer semidesnuda en la portada. Las propagandas de cerveza, las propagandas de cigarro, la utilización de la mujer como forma de venta de productos para el público masculino, que históricamente en la sociedad patriarcal es considerado el público que tiene dinero, es más viejo que el propio concepto de publicidad. Entonces, entonces tú puedes pensar que, por ejemplo, una estrategia es no caer en el cuento de utilizar esas carnadas. Ahora, por ejemplo, una explicación de IPECAL. Nosotros, para mostrar cuáles son las diferencias, que puede parecer la misma práctica, pero son cuestiones distintas. Vemos que la comunidad de IPECAL quiere Estela, ¿ok? Así que, obviamente, cuando elegimos publicar una parte, que era Estela y que era Hugo, son los fundadores del instituto. Entonces, publicar pequeños videos de Estela y de Hugo, obviamente pasa por atraer gente para estar con el instituto. Pero
Lo que estamos intentando hacer, a su vez, es poner los dos nombres más visibles del instituto en función de un proyecto comunitario de decir a través de sus voces lo que toda la comunidad quiere decir, porque sabemos que ellos en ese momento son los más escuchados de la comunidad. Lo que sería muy diferente de una clique carnada de, por ejemplo, que enviemos que escribamos una publicación para hacer una clásica carnada. Conozca 10 chismes picantes de la vida íntima de Hugo y Estela. Que es muy común existir ese tipo de publicaciones en sitios web que lo que están preocupados es el clic. La exposición de las vidas personal de las personas cuesta lo que cuesta. Y las academias están siguiendo ese camino. Que es importante. Como Walter Benjamin ya decía en La arte de la era de la reproductibilidad técnica, que el político, el jugador de fútbol y el político, el jugador de fútbol y el atleta de manera general y el actor a través de la entrada del cinema y de las pantallas iba a cambiar su forma de relacionarse con el mundo. Lo mismo está pasando con las plataformas digitales. La exposición de la vida íntima se está volviendo parte de la producción intelectual y eso es un cuidado que debemos tomar. Por ejemplo, a mí me interesa muy poco cuál es el café de la mañana que un gran profesor de una gran universidad está tomando o si hace o no hace, porque cada vez pasa más eso. Yo quiero entender, primero, si su pensamiento es coherente con su caminada. Segundo, poder comprender lo que me está diciendo para construirmos juntos conocimientos. Entonces, yo espero que un contenido surja desde ahí, no desde otro punto de anclaje, que lo que está pensando es copiar los modelos ya comprobados, desde los actores de televisión, desde los deportistas, para construir una personalidad digital que pueda vender su contenido. Porque en esa clave, y con eso cierro, una cosa que es importante es la forma como tú haces las cosas es la cosa misma. Esse é um grande aprendizagem das plataformas digitais. Todos aqueles políticos, intelectuais que empezaram a criar estratégias de difusão que passaram por isso, por polemizar, por exponer-se, por utilizar de la carnada, de la clique carnada, de todo isso, se vieram condenados a reproduzir isso. Porque se tu estás ganhando seguidores por essa postura, por esses conteúdos, o que querem esses seguidores é isso, não outra coisa. Então, por isso que entra essa questão de los critérios, como que tu puedas ser dueño de sus próprios critérios éticos, políticos e amorosos de actuar en essas plataformas quando lo tiene que hacer. E não deixar-se levar por uma leitura superficial de deixar-se seguir por las reglas que te propone a interfaz. ¿No? Perdón, Alejandro, ¿qué ibas a decir algo? Sí, en esa perspectiva de cómo nos engañan y cómo nos generan esa forma de hacernos creer también como que esa realidad virtual es lo real, ¿cierto? La posibilidad de que, como tú lo decías, de engancharnos y empezar a desde allí construirnos una realidad y de lo que nos debe preocupar. Creo que es como un elemento también a resaltar frente a esa necesidad y ahora que tiene la gente de estar allí conectada pues como 24/7, es decir, todos los días, a toda hora, como buscando cómo relacionarse y de una información incluso que se fabrica para que se consuma. Ha passado uma coisa muito curiosa acá em Brasil, um cuento breve.
Hubo hace 20 años, hace 10, creo que hace 10 años, uma nota que quedou muito famosa, uma nota de prensa que quedou muito famosa, que é Caetano Veloso parquea su carro em Leblon, que é uma zona rica do Brasil. Então, e pesou a muita gente assim, esse é o ápice da decadência do periodismo, etc, etc, etc. Hace 2 meses, ou incluso hace um mês, a pessoa que escreveu essa nota decidiu vir a público 10 anos depois. E o que ele atrai e ter que ver. E aí, para tensionar, vou contar essa história para tensionar um pouco o que tu está dizendo. Justamente o que ela disse é que para ela esse foi um pequeno acto de rebeldia ante uma lógica produtivista que tinha que criar uma informação nova sobre as celebridades a cada hora. Então, trabalhando 8 horas diárias, ela tinha que produzir 8 notas sobre a vida de celebridades. Isso antes do grande advento de Facebook, tudo isso, onde aún existiam os produtores de conteúdo, de chisme de celebridades, que aún existem, mas são menos vigentes do que eram há 10 anos. E hoje em dia, existe uma grande plataforma que mais estimula isso, é Twitter. Por isso que, por exemplo, eu recomendo, por saúde mental, não utilizar Twitter. Porque Twitter, sua dinâmica, é a dinâmica de princípios do periodismo, que é, tu tienes que manter-se vigente, comentando sobre todo ao minuto que as coisas passam. E isso cria uma lógica, incluso cognitiva, da incapacidade de utilização das categorias superiores de pensamento. Porque se tu se tu tens que solamente reaccionar ao mundo, ao minuto que a coisa passa, o que tu estás fazendo é simplesmente, tu só podes, ao máximo, descrever ou replicar. Não vas a poder fazer mais que isso. Pero aí queria discordar de um ponto de ti, que é, ou seja, e isso é o grande peligro que aí quero deixar como instigante como de maneira para instigar para o próximo encontro, que é, as pessoas estão, portanto, sua forma de relacionar-se, pensar-se e pensar o mundo siga essas lógicas. Então, não é somente que há um mundo ilusório de úteis, passando a cada minuto, milhares de mídias de fotos que a pessoa vai consumindo e dando likes e compartilhando, se vai expondo sua vida, pero ao fazer isso e esse tempo consumido, cria uma forma, um ângulo de mirada da realidade, uma autopercepção em relação à sua comunidade e incluso um desenvolvimento ou não de certas funções cognitivas. E para mim isso é o crucial. E aí recuerdo o primeiro encontro, quando estávamos dizendo justamente que parte fundamental de la questão estava exatamente porque cada cambia o humano. Então, a pergunta é: que humano é esse que se co-construye com a plataforma? E que estamos, incluso isso. Porque, por exemplo, e aí, educação, porque certas plataformas, então, o professor AC é rede de informações para a plataforma. E o desenho de ella propõe isso. Então, por exemplo, o Google Classroom, que para mim é o pior de todos. O Google Classroom, se tu miras em detalhe, a função do professor é subir tareas, porque o Google aún não pode fazer tarefas, pero não sei se já existe, pero não dudo se vai existir muito próximo, já um banco de tarefas, patrones. Então, que é que tu dictas? Tu dictas espanhol, tu dictas sociologia. Por que não utiliza esse banco de dados de questões
que capturamos através de 10 milhões de usuários hablantes de seu idioma sobre sociologia e aplica um desses quizzes e nem se preocupe mais de quizzes porque hacemos por ti. Hacemos por ti também, não te preocupes da avaliação. Só te preocupes se por acaso aún é vigente fazer avaliação qualitativa, haga isso porque mis algoritmos aún não podem fazer isso. Pero quando pueda, já te comunico. E a partir de isso, quem vai se configurando nesse professor? Qual é a lógica que se deseja na relação? Idiotas, que é como nossos punhos, nossos dedos, estamos cada vez mais curvados, o pedaço de carne já é distinto, pero de pensar acá, a mente é distinta. Estamos falando de outras formas de percepção cognitiva, outras formas de percepção erótico, emocional, sensorial e comunitárias. E que por ver que um BT com alguém que por isso que eu prefiro falar, não do e interfaces e existem duas plataformas educativas. Porque muito da educação digital se envolveu na sopa de letras, então tem el MOOC, el ME, existe também estratégias de não sei mais o que, e aí tem a gamificação, e tem mais o que. Agora sim, me estás escutando? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Entonces se creó una sopa de letras cuestiones que no es lo esencial y muy al contrario, recordando lo que acabo de decir, si sabemos que independiente de la sigla que nos diciendo, las plataformas tienen un cierto conjunto restrito de posibilidades de rentabilización que será de ellas. Pergunta se há algum outro comentário. Não sei, Gerardo, que estou vai
Perdão, el internet está particularmente mal acá. Bueno, alguém antes de cerrar gostaria de fazer algum comentário? Queria dizer algo? ¿Sí me están escuchando? Bueno, bueno, entonces creo que podemos dejar por acá e agradecer a quem pudo estar por acá, principalmente Gerardo, quer dizer algo? Creo que talvez haga lo que estava pensando hacer en el 4 y prometo buscar mejor conexión hoy día. Hasta pronto. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Gerardo. Creo que Alexandre ya se fue. Hasta luego. Chao.